voltei para mostrar para vocês que esse serviço feito no Rucoin não é balela. Dá sim para você lucrar, conseguir tirar tanto para o seu material do jogo quanto com uma renda extra. Eu vou deixar esse exemplo daquilo que eu tirei e consegui recuperar e repor o que eu necessitava. Quando for daqui para frente, eu vou mostrar para vocês o quanto eu vou estar recebendo diante desse valor que eu vou continuar investindo. Com o decorrer de pouco tempo, de uma semana, vocês hoje têm tudo. Caso necessite aprender como começar a fazer os KK, eu ensino como comprar, como vender os itens lá do começo dos vídeos. Dá para pegar a base. Vocês têm a possibilidade de ir acompanhando o canal. Se precisar vender ou comprar KK, tem um grupo que vai estar disponível, onde vocês vão poder dialogar, né? E a confirmação daquilo que foi feito até agora, para vocês verem que não existe perca, é apenas retorno, né? E a gente vai continuar ganhando junto, porque mantendo o jogo vivo, né? Eu vou ter pessoas para poder vender, como também vou ter pessoas para poder comprar o material e se manter nesse hábito que eu venho fazendo desde 2019. Vou comprar mais algumas coisas que tiver disponível aqui na loja, né? Deixando a minha loja o máximo possível, passando o máximo de tempo fazendo essa função para que eu tenha retorno e possa ganhar o meu objetivo, que é fazer KK, e desses KK eu conseguir trocar por dinheiro real. Então fica a dica, quem tiver dúvida, deixa nos comentários, tem os meios de comunicação, estamos aqui para ajuda. E voltou a melhorar, né? Até agora, hoje, a loja tá show de bola. Eu já fiz algumas funções e pensei em vocês, uma forma de continuar ajudando. Então, trazendo aquela confiança, né, de começo de ano, né, fazendo com amor e carinho tudo que fazemos para que saia de uma maneira mais leve possível e bem explicativa. Espero que vocês tenham passado uma boa transição diante desse tempo, né? Que tenha tirado os melhores aproveitos, que tenha conseguido saúde e paz, que é o que mais necessitamos nesse exato momento. Sabemos que diante do mundo que vivemos hoje, os nossos hábitos, as nossas paciências, elas têm que ser controladas com mais vigor, com mais atenção, para que a gente não venha magoar alguém ou mesmo ser magoado, porque a lei do retorno ela tá aí, ela tá para trabalhar, não existe. Hoje em dia sabemos que não existe essa injustiça, a não ser que sejamos aprovações, né, daquela experiência ou por merecermos. E aqui eu vou comprando esses rings, estão preços bem em conta. Se eu vender de 150, por exemplo, o retorno quase o dobro, né? Ou até mais do que o dobro. Mas eles estavam de 60, então é isso. Aqui eu ainda vendo de 100, 1.500. Então, retorno de 90 já me dá uma satisfação
porque pagar 4,20, que é o preço atual, de 24 horas do Dima, né, na loja offline, você tem que trabalhar e tem que fazer valer a pena. Não, retorno, para poder dar retorno, tem que saber o valor que está se colocando na loja, porque o preço da loja online é diferente do preço da loja offline. Não tem como eu deixar o mesmo preço que os plays online estão vendendo, com o déficit, né, de descontar um Dima a cada 1 hora. Então 24 horas são 24 Dimas. É, no decorrer desse tempo, eu ainda acho caro, né? Eu sei que dá para utilizar durante 4 dias, por exemplo, ou até mais, né? Quase uma semana. Porém, para pagar esse valor, você tem que trabalhar, velho. Tem que fazer com gosto, com amor. Pegar a galera que tá desatento no jogo, tá fazendo com mau gosto e coloca o preço errado, onde o cara já tá fazendo com mau gosto, já não tá fazendo não acredita que aquilo vai dar certo e ainda erra o preço, ele geralmente quase desiste, ou então chega a desistir mesmo. E pra gente aparecer essas bonificações em loja, assim como a gente já perdeu, com certeza, mesmo com dedicação, mas que a gente erra também, é uma satisfação. Tem gente que fica chateado, acha que é roubo. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho uma forma esportiva. O cara, por exemplo, colocar um item desse de 300k. Então, acontece. A atenção ela tem que estar 100% naquilo que está sendo feito, porque essa é a parte legal, ó, e o que eu me dedico na loja. É que a gente é autônomo, né? E a gente é responsável por todas as ações, tem o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, da forma silenciosa, sem ninguém nos obrigar a fazer, ele se torna satisfatório. Tem muitos plays hoje que fazem loja que me conhecem e eu não os conheço, mas sabe da minha rotina, da minha história e me acompanha, né? É, a vida pública, ela traz essa sensação, né, da gente ser vigiado, estar sendo observado sempre. E o melhor de tudo, antes de tudo isso, começou de outra maneira para que eu chegasse até aqui. E se não foi pelo amor foi pela dor, e pela dor foi onde trouxe o aprendizado que me tornou uma pessoa melhor, me tornou o que eu sou hoje. Então, aquilo que eu não desejaria para ninguém, porque todo mundo sabe a cruz que se carrega, mas eu não trocaria também com ninguém. Agradeço, é um ano satisfatório, o ano da verdade para mim, como eu já tenho comentado, insistido nesse comentário. Ele se completou da maneira mais eficiente. Muita coisa, sei que tem muita coisa que não foi revelada, que precisa, né, chegar ao tona, porque tá no nosso nariz, tá no nosso faro. Mas o que eu quero dizer é, diante das nossas pessoas, aquilo que a gente precisava ter como certeza, como confirmação, como o completar de 2025, ele foi realizado satisfatório, né? Trazendo toda certeza. Então, vendo dessa maneira, então foi muito gratificante. Algumas percas, normal, a gente tem,
É, porém, com as percas a gente se tornou mais forte, nos fez pessoas melhores, e com os ganhos a gente continua agradecendo, fazendo com dedicação, escutando, o que é mais difícil hoje em dia, alguém ser escutado. E esse trabalho social, ele faz parte do mundo, né? Esse diálogo de escutar para poder falar, de aprender, de treinar, de botar o verbo para fora, de estudar. Foi um ano de muito estudo. Para mim foi gratificante. Não ficou a desejar sacrifícios para poder aprender um, um, uma dicção, um meio de expressão, uma flexibilidade, o encaixar em qualquer ambiente, né? Que se manter para que possa evoluir e chegar a um objetivo que viemos fazer aqui presente nesse mesmo lugar. Então, que seja inspiração para aqueles que necessitam, que Deus continue me iluminando e me trazendo a única coisa que eu venho a pedir a Ele, única ou duas, que eu sempre digo nos vídeos também, que é saúde e sabedoria. E força, paciência, né, resiliência, tudo isso na insistência, porque a gente é colocado, principalmente quando a gente pede paciência, por exemplo, ele chega a provações em situações que tira a gente do eixo, que é justamente faz parte do aprendizado que a gente fugiu. Então, saber enxergar e aceitar com amor para que possa reconhecer, porque fez parte da minha aprovação desse ano de 2025. Então, eu aprendi, né, passando pela aprovação, que fica a dica para vocês. E, gente, deixa eu ver como é que tá meus itens. Não, ainda tem que pegar um. Diante das possibilidades. Eu poderia estar numa praia, poderia estar no sertão, mas estou dentro de casa. Consegui, legal, trazer um pouco dessa natureza para dentro do meu quarto. Então eu tenho como me entreter diante dessa rotina que ela é cansativa. A pessoa se esgota no final do dia fazer isso, colocar a mente em trabalho, né, o dia todo, e se manter dentro do mundo social, né? Ver isso como algo que vai lhe fortificar. Se eu olhar que é uma coisa negativa, pode ter certeza, amigo, que você não vai se adaptar, vai sofrer, vai passar por possibilidades que são possibilidades de abertura, né? Onde nós somos os próprios responsáveis diante do nosso pensamento. Então, a gente predestina o nosso futuro. E isso é tão científico e espiritual que eu sempre pensei dessa maneira, porém, com o meu pensamento em si, né, só por mim, ele não era válido de nada.
mas hoje ele tem um peso. Por quê? Porque tudo aquilo que eu acreditava ser é real, e agora por saber, por ter a confirmação daquilo que geralmente eu confirmei primeiro dentro de mim, depois eu tive a certeza dentro dos livros, dos meios científicos, dos meios históricos. Então é aquilo, eu conheço, né? Existe as pessoas que vivem como povo, sem pensar no dia de amanhã. O importante é que está comendo, que está dentro daquela fartura. Mas o complemento é muito mais do que isso. Quando você tem um raciocínio, por exemplo, as pessoas europeias, elas têm uma mentalidade mais depressiva. Por quê? Porque elas tentam chegar diante da religião asiática, né, dos ensinamentos da cultura, eles chegam a procurar seu próprio eu crístico. E esse eu crístico, quando a gente vai muito a fundo, se a gente o reprimi-lo, ele nos oprime. Isso pode ser na ayahuasca, pode ser no ritual xamânico, pode ser em qualquer situação, sem religião nenhuma, só o seu pensamento. Então ele acaba levando, né, a pergunta, por exemplo, de todos os filósofos. Filósofo hoje não precisaria mais de filosofia, por quê? Porque temos a religião, ela foi convertida da filosofia. Então, Sócrates não precisa, ele já fez a missão dele aqui na Terra, ele era um cara totalmente espírita, assim como os grandes ensinamentos do século passado, enfim, onde Kardec deixou o complemento de todo esse ensinamento. Passado ou retrasado, enfim. Se conta 1800, se conta século XVII no caso. Enfim, gente, eu tô querendo deixar esse vídeo ainda menor, porque o objetivo era isso, era só alertar vocês que existe essas três possibilidades. Por exemplo, um armo dessa, eu comprando de 300, eu posso vender de 400. Então é 100k de lucro que eu vou estar aderindo, né, na venda. Por exemplo, né, o Minotauro Light eu vendo por 350. Então eu tendo esses itens na minha bag disponível para venda, numa rotatividade de venda, eu vou conseguir ter um retorno. E esse retorno de multiplicar, é, eu vou investindo cada vez mais até eu chegar a um limite, como na vida da real. Você começa a criar tanto investimento que uma hora você não vai precisar de lucro. Ele vai lhe dar retorno automaticamente. Então, chegar até aqui foi demorado, né? Comecei com 3 saquinhos de laranja e hoje eu tenho essa empresa de tangue. Mas é isso. É só uma das coisas que eu venho fazendo, como eu já explico para vocês. Eu não vou deixar de viver minha vida, de aprender e ter a oportunidade de fazer outros investimentos. Isso aqui foi algo que me ajudou e continua a me ajudar no decorrer de todo esse tempo, né? Quando eu preciso de um extra, quando eu não estou fazendo nada. Então, tá sendo Kaká de R$ 1, cara. Eu vi nos grupos, fiquei chateado. Mas ainda tá sendo algo que me dá retorno. Qual é o jogo que vai dar retorno hoje para vocês diante de tudo isso? Vai ser difícil, né? E fica a dica. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, entra lá no grupo, fala lá com a gente e tamo junto. O que precisar,
pode contar com a gente. Pois uma ótima semana, um bom descanso, e que segunda-feira a gente retorna para nossa rotina, que vai ser aquela dança de borboleta, né, que faz parte, que se chama a dança do caos. O movimento de uma borboleta, ela pode gerar um terremoto. E a dicotomia tem que estar sempre equilibrada para que a gente possa ter um bom equilíbrio. Só existe um porque existe o outro, e o outro é o equilíbrio do ser humano para se tornar uma pessoa melhor. Fui! Ficam com Deus!